Essa também passa por ser a minha mensagem. Quando vocês não gostarem de alguém, analise, estude, dê uma oportunidade para a pessoa. Porque às vezes o povo fala, o meu santo não cruza com o dele. Às vezes cruza, vocês é que não dão oportunidade para o outro. Então, se compreendam, deem oportunidade de receber e dar amor, de praticar caridade, não sejam seletivos, pratiquem a caridade com todo mundo, dá de graça o que de graça recebeste. Assim é a Umbanda, assim é as religiões e as egrégoras, todos trabalhando de igual maneira. Assim, na hora que você entrou lá na porta, já estavam os guardiões saudando os seus. Quero aproveitar para lhe dar os parabéns pelo seu trabalho, por ter escolhido essa casa, essa mãe e as entidades dessa casa. Que juntos possamos levar a bandeira de Oxalá impune pelo mundo fora. Salve, caboclo da mata! Tô aqui! Oi, salve o sol, salve a estrela guia, saravá seu ventania, Umbanda vamos saudar. Oi, salve a folha da macaia na Jurema, salve cabocla de pena, filha de Tupinambá. A lua brilha iluminando o mundo inteiro, clareando o terreiro para caboclo passar. Saravá os caboclos. Oxalá chamou, Oxalá chamou. Quem chamou, Oxalá. Os caboclos da Jurema, os Jurema, para Oxalá. Eu nem dou de Deus, e já não olho pra Jurema. Manda as tábuas, Salve suas forças, seu caboclo. Salve, filho, seja bem-vindo nessa casa. Graças a Deus, muito Tô obrigado. falando alto? Quanto mais alto que o caboclo conseguir, melhor, né? Muito obrigado. Já até pedi pra moça, né, ficar na sua cabeça aí. O caboclo fala alto, ela pedir por favor, né? Graças a Deus as cordas vocais dela são boas. Seu caboclo, qual que é o nome do senhor? Ventania. Caboclo Ventania, o senhor trabalha para qual orixá? Essencialmente Oxóssi, mas respondo a Xangô, Yansan e Omulu. Tá certo. Qual que é a diferença do essencialmente e do responder para? Eu sou um caboclo. Automaticamente eu respondo a Oxóssi. Fui caçador. Trabalho com Xangô e Yansan na justiça divina. E Omulu na justiça para com as almas que desencarnaram. Certo. O que faz assim a realização dessa mudança do sotaque da médium Joana sendo português e o senhor falando com esse sotaque?
A Umbanda é brasileira. Cavalo não sabe falar, mas eu sei. Então. Daí essa voz grossa também. Aham, entendi. Alteração. Alteração, claro. Ali da influência do espírito na manifestação, né? Exatamente, filho. Entendi. A manifestação. Eu entrei no campo etérico dela, daí a alteração da voz, a alteração da manifestação do corpo. Eu sou grande. Claro, claro. Entendi. O seu caboclo, qual que é a coisa, assim, para o senhor, quando entra em contato com o ser humano, mais importante? Para mim, o que é importante quando eu falo com o encarnado? Isso. O respeito. Ah, Eu prezo muito o respeito. respeito. Então, como é que o caboclo define uma ação com respeito e uma sem respeito quando interage com uma entidade? Falando com amor, falando com o coração. Pode até não gostar do que ouve, não gostar da casa, da pessoa. Mas quando falar com a entidade, não veja o médium, veja a entidade, fale com o coração. Se falar com o coração, falará com respeito. Claro. Por que tem essa ideia de que caboclo, ventania, obrigatoriamente devia trabalhar especificamente para Yansan? Derivada da ventania, por causa de Yansan vindo rodando e sendo, como é que fala? Tem muita gente que confunde Yansan com Oiá. No meu caso, meu nome Ventania não é associado a Yansan, Orixá. É associado a Yansan porque quando eu era encarnado, eu era um índio e corria rápido, como um raio, quando eu caçava. Mas não é meu primeiro orixá, quem eu respondo não é Yansan. Tá certo. É Xangô. Xangô, claro. Então, seu caboclo, qual que foi a lição, a maior lição que o senhor levou para o mundo espiritual da sua última encarnação? Compaixão, perdão, amor ao próximo. Nossa. Compaixão, perdão e amor ao próximo. O que é compaixão, caboclo? Compaixão, filho, não é ter pena, mas tentar entender o lado do outro. Tentar ver a sua visão. É errado julgar e pensar que se consegue colocar no ponto de vista do outro, porque jamais sente da mesma maneira e jamais vê da mesma maneira, mas pode tentar entender. Aí é chamada compaixão. Tá certo. E qual que é o significado do perdão para o caboclo? Começa a si próprio. Você só consegue perdoar o outro se você se perdoar, filho. Então, para mim, o perdão começa em você próprio. Se você falar para a pessoa, eu te perdoei, mas guardar, então não perdoou. Só fingiu que esqueceu. Fingiu que esqueceu, né? Para mim perdoar guardar não serve. Perdoa, perdoação. Porque de hoje para amanhã você pode fazer igualzinho. Exatamente a mesma ação que o outro está fazendo com você. Então perdoe. Deus perdoou a todos. Claro. E amor ao próximo? Como é que o caboclo define amor ao próximo? Amor ao próximo. Compreendendo. É preciso compreender para amar o próximo. Mas a vida é um ecossistema. Se você só amará o próximo se você se amar a si mesmo. Se você se amar a si mesmo, se conseguirá amar o outro. Nunca mais que você, não é? O povo não consegue. Certo. Então, amar o próximo é auxiliar, amparar, acolher, falar para o outro, vamos irmão, eu ajudo você, eu estou aqui, vem comigo, eu te dou a mão. Isso é amor ao próximo. Claro. Como é que, quando se fala em amor ao próximo e estabelece-se essa diferença entre caboclo e Exu, dizendo que o caboclo é muito mais evoluído que o Exu e então ele não respeita muito o Exu e que o Exu tem mesmo que
Enfim. Como que é o relacionamento entre o caboclo e o Exu? Viu? Todo caboclo tem um Exu de lado. Tem aqui um guardião que está comigo. O Exu desse cavalo está aqui, guardião. Não há diferença entre caboclo e Exu para mim. Nós é igual. O povo é que diferencia e faz um subjulgamento sobre Exu por causa das coisas que fala. Mas Exu de lei não faz o mal. Pratica o mesmo amor que caboclo, que preto velho. Dá o mesmo amparo, o mesmo abraço, o mesmo conselho. É igual, viu? Tem amor para dar. Tá na mesma evolução que eu, que um preto velho. Tem as mesmas dívidas kármicas, os mesmos afazeres. Ninguém é mais que ninguém no astral. Desencarnado é que pensa, porque aquele é chefe e manda mais. Porque caboclo tá acima de Exu. Porque Herê não manda nada, porque Herê. Quem que falou? E aí? Quando se fala em Herê, já se ouviu dizer que, antes de eu falar do Herê, qual que é o nome do Exu que está do seu lado? Exu Veludo. Manda uma saudação para ele da nossa banda, pra banda dele, tá certo? Laroie. Muito obrigado, seu Veludo. Então, seu Ventania, acredita-se que o Herê, talvez pela pureza, consegue se infiltrar de uma forma toda específica nos mais profundos da maldade, das trevas. É assim mesmo? Não, filho. A maldade está nos olhos de quem a vê e de quem a sente. O Herê trabalha na pureza da pessoa, trabalha na inocência. É igual Exu, fala as verdades na brincadeira. Assim é os Herês. Eles são seres encantados, filho. Nunca tiveram encarnados. Encantado, claro, claro. A maldade está no ser humano. Herê não infiltra nas trevas. Não é assim. É o povo que pensa que é, mas não é. Tá certo. Tem uma questão importante levantar nesse momento sobre as pessoas que visitam terreiros. Que cuidado tem que se tomar com aquilo que ouve? Porque nem sempre, mesmo até um terreiro bom, a pessoa está bem consigo própria ou na conexão forte ali. Quais são os cuidados que o seu Ventania aconselha que se tenha? Cuidados quando adentra numa casa. Quando adentra numa casa, vai fazer uma consulta, daí o guia passa 1001 coisas para você fazer. E aí, deve-se fazer direto? Primeiro, no meu ponto de vista, quando se vai numa casa, tem que respeitar a casa e os princípios da casa. Cada casa é uma casa. Cada guia trabalha de uma maneira. Se aquela maneira que o guia trabalhou não foi aquela que você se identificou, não sai da casa julgando. Cada um incorpora de uma maneira, cada um passa um trabalho de uma maneira diferente. Então, quando vocês visitar uma casa, estudem um pouco. Assim o julgamento ficará um pouco de lado, mesmo que seja só na hora da gira. Não julguem, respeitem, estudem, vão de coração aberto, essencialmente coração e mente aberta. E as coisas fluirão melhor. Realmente. Por que a quem ouviu disse, nossa, mas a resposta foi tão simples e, no entanto, teve a sua potência necessária, o seu poder necessário. Por que as coisas simples têm tanta força? Simplicidade, filho, é um dos fundamentos da Umbanda. Você não vê os nossos médiuns vestidos de branco? Isso. Então, a simplicidade traz muitas respostas. E eu sou simples e rápido nas respostas, mas chego lá. Isso, graças a Deus, né? Graças a Deus. E qual que é, então, o maior fundamento da Umbanda que as pessoas até hoje não entenderam bem ainda? Caridade. O ser humano, o ser encarnado, é seletivo na caridade, na prática dela. Não entende que para praticar a caridade não tem que espalhar os quatro ventos. Quem pratica não fala. Aqueles que dão bandeira, que fazem propaganda do bem que faz,
Por que fazem isso? O que os leva a fazer isso? E o que ganham como resultado dessa ação? Filho, cada um pratica da maneira que quer. Claro. Cada religião, nós estamos centrados na Umbanda. Não tem necessariamente que espalhar aos 4 ventos. As portas estão abertas. Mas, por exemplo, o filho está fazendo esse trabalho aqui. Certamente haverá gente nesse país, em Portugal, que vai procurar essa casa. Porque a cara dos cavalos, da mãe dessa casa, das entidades que estão aparecendo nesse diálogo. Entende? Isso. Então aí também está a situação envolvida. Claro. Com certeza. E mostra ali, quando permite, né, a filmagem, mostra primeiro, não fazendo nada de feio, nada de constrangedor, e antes algo que pode ser útil e às vezes até necessário. Filho, o constrangimento não existe aqui. Não tem panos tapando nada. É tudo levantando o véu. É incorporação do espírito para a prática da caridade, apenas. Aqui ninguém faz o mal, porque onde faz o mal não é religião. Não. Onde houver Deus, há amor. E o amor está dentro de cada um. É, seu caboclo. O senhor é um caboclo de Xangô. Então vamos falar um pouco mais assim, sobre a ideia de justiça. Como que o caboclo vê o individualismo, que é o julgamento de dizer ou a gente é melhor, ou eles não sabem fazer umbanda naquele terreiro, e acaba criando essa separação que em outras religiões de repente não tem. E aí enfraquece a umbanda como um todo. Como sanar isso, curar? Por que existe esse individualismo, dizendo o meu é melhor, o dela é pior, ela não quer ouvir, devia fazer igual eu, não vou mais lá, e acaba-se a união. Qual é a sua pergunta mesmo, filho? É tanta coisa, né? O individualismo, como curar o individualismo que causa essa separação e não a união? Dentro de uma casa de umbanda não deve haver individualismo, porque isso é igual uma teia da areia, filho. Se eu não estiver bem, os outros não vão estar. Igual dominó, se a peça principal cai, tudo vai por aí fora. Então não tem individualismo dentro da umbanda. A entidade precisa do médio para descer. O médio precisa do carbono para manter a energia, os ectoplasmas. E a corrente por aí fora. Como é que o povo vai curar os de fora se não tiver curado os de dentro? Olha. Então não tem individualismo na Umbanda, não. Certo. E agora complementando a pergunta, as casas, né? Por que uma casa não é mais amiga da outra? Porque o povo não sabe ser amigo, respeitar a casa do outro. Porque aquele tem uma guia mais bonita, aquela saia é melhor que a minha. Em vez de pensar assim, vamos fazer a festa juntos, nós trabalhamos para o mesmo, trabalha para Deus. Se o povo imaginasse quantos os guias uns dos outros, de outras casas, trabalham juntos, filho, iam perceber que o individualismo não funciona na Umbanda. Nossa. Todas as casas estão interligadas. Tá junto, mas não tá misturado. Então, podem trabalhar todos juntos, sim, Senhor, se respeitando os princípios e os fundamentos de cada casa. Claro, claro. Como as entidades, filho. Como se algum falou há pouco. Ele deixa aqui, mas ele deixa em outra casa. Aqui ele dá as ordens. Noutra casa que ele deixa, ele pode não ser a entidade de frente. Então ele vai respeitar as ordens de quem está de frente. Não vai haver individualismo. É um exemplo para a gente seguir. Claro. E como resultado desse individualismo, de eu não ir porque a outra faz do jeito que eu não gosto, ou ela acha que eu faço o que não é tão bom quanto dela, o que isso causa para a religião como um todo? Promédio essencialmente regride espiritualmente. Se está para evoluir, não está para ter esse tipo de pensamento. Porque quando entrar na casa, filho, não vai estar a pensar na saia do outro. Isso. Não vai estar a pensar na guia do outro. Deve entrar, se concentrar e pensar. Oh, meu pai, eu estou aqui, concentrada, bonitinha, energeticamente ligada ao Senhor. Não me interessa se a saia do outro é melhor. Não me interessa se na casa do outro tem 3 ogãs e na minha só tem 1. Entende? Com certeza.
Claro. Muito bom. Como que o umbandista deve olhar para a religião dos outros quando atacam-no? Deve olhar da mesma maneira. Não é porque foi atacado que vai atacar. A Umbanda tem um pouco de todas as religiões. Não julga, cada um tem o seu livre-arbítrio. Nós recebemos todo mundo, seja católico, apostólico, ateu, budista, nós recebemos. Se do outro lado não nos recebe, não interessa. A vida é um ecossistema, filho, é igual eu. Eu faço bem pra você, você não faz pra mim, mas vai haver alguém que vai retribuir pra mim, entende? É um ecossistema, filho. Nós não podemos pagar da mesma moeda, como vocês falam. Com certeza. Por que esse ensinamento já desde Cristo existe e é repetido e a gente ainda faz o contrário achando que está fazendo o que é bom pra gente? E vai continuar, filho. Vocês não é perfeito. Tá. Se vocês fossem, vocês não precisavam de evoluir. Já estavam lá com nós. Nem nós é perfeito, nós erra. Toda hora nós somos postos à prova com os nossos cavalos. Toda hora, filho. E nós pode cair na tentação. Nós é imperfeito igual os encarnados. Não há diferença, aí está, filho. Não há o individualismo. Eu e o meu cavalo somos um só. Aqui em terra, ela responde por mim com a minha autorização. No astral, eu respondo por ela. Então não tem individualismo. Como compreender, seu caboclo, a justiça de Deus que faz numa família uma mãe que a gente tanto ama ou um filho que a gente tanto ama definhar de uma doença? Como entender a justiça de Deus nesses momentos e viver equilibrado com tudo isso? Nem sempre o povo compreende, filho. Passa pela aceitação. A pergunta e o porquê a mim. Então. Às vezes o povo não Por que obtém eu, a né? resposta. Por que eu? Por que comigo? Pode ser de vidas passadas, filho. Mas às vezes o povo nem conhece a espiritualidade para saber o porquê. Então até a pessoa definhar na doença vive na amargura porque não tem as respostas. Quem está na Umbanda é diferente. Tem outro conceito, tem outro aprendizado, percebe o porquê das coisas. Até por que aquele menino está morrendo com aquela doença e era tão novo? As crianças que morrem com os cancros, por quê? Câncer, né? Por quê? Lá. Porque era karma. Ele não veio, não é o karma dele, mas sim o karma dos pais. Entende? Sim. O povo não entende ainda. São coisas que só serão trabalhadas com o tempo. Claro. Então o caboclo quer dizer que existe justiça nas coisas ruins que acontecem com aqueles que amamos, Sim, filho. por pior que seja. Sim, filho. A justiça é feita assim. Deus é tão perfeito que Ele faz as coisas de maneira propícia a isso. Não quer dizer que de hoje para amanhã um ente querido morre e a culpa é minha, a culpa é de Deus. Não, filho, estava escrito assim. As coisas acontecem na hora certa e no momento certo. Às vezes o povo pensa e fala, chega aqui a nós e fala: "Oh, meu pai, salve o meu irmão, salve o meu filho." Mas nós não podemos interferir com a justiça divina. Não pode. Não, filho. Nós é soldado de Deus. As coisas e as ordens que Ele tem, nós temos que cumprir. Nós pode aliviar a dor, pode estar do lado, pode amparar. Mas eu não posso livrar disso. Nem o meu cavalo, filho. Não posso tirar as pedras do caminho. Posso ajudar ela caminhando do lado, se desviando. Assim como eu faço com o povo que eu recebo. Mas nunca tirar as pedras do caminho, filho. Porque assim o povo não estava evoluindo. Não estava trabalhando as suas dívidas kármicas. Se eu vejo que alguém está errando e eu mesmo tenho muita coisa para arrumar em mim, como que eu chego na pessoa para ajudá-la a compreender que ela está fazendo errado? Primeiro tem que arrumar você.
como é que você vai ajudar o outro se você não se arrumar? Claro. E tem que ser neutro quando falar. Pensar no que vai falar, se não vai influenciar a pessoa. Mas essencialmente você tem que estar corado. Se vai ajudar o outro e vai fazer pior, filho, não tem como. Então, eu tenho percebido também, sobretudo na minha vida, mas na vida de algumas pessoas, quando eles dão um conselho para alguém, eles passam aquela aprovação. Parece que a espiritualidade faz de propósito. Filho, quando você dá um conselho para alguém, primeiro é para você. Quando você fala, já está pronunciando para você ouvir, para guardar na sua mente. Então, quando você dá um conselho para outra pessoa, primeiro serve para você. Entendi. Igual nós, quando dá consulta, tem vezes que às vezes a consulta é para o nosso cavalo depois que o consulente, porque serve o que nós está falando. Sim. Claro. Quando eu penso no dinheiro e na felicidade que ele pode trazer, e desdenho os outros, como agir na vida de forma equilibrada, sabendo que o dinheiro também é importante? Sem dúvida, filho. É mentiroso aquele que fala que o dinheiro não ajuda, filho, porque ajuda, infelizmente. No plano que vocês estão, o dinheiro é comprar tudo, quase. Viver de forma equilibrada é não ser fanático pelo gastar, pela abundância. Quanto mais tem, mais quer. Saber não deixar se levar pelas luxúrias. A luxúria é um pecado. Nossa. Quando o senhor fala não deixar se levar, quer dizer assim que a pessoa a qual foi apresentada a aprovação, ela tem a força de superar aquilo. Ela tem, filho. Mas às vezes ela prefere optar pelo caminho mais fácil. A maioria das vezes tem que ter força de vontade, tem que ter o querer e a fé. Às vezes o povo tem mais fé nos outros do que neles mesmos. Nossa, realmente, hein? Também acontece com você. Não, eu vejo muita gente me procurando que é forte, que tem condições, que dá conselho, mas ela mesma... Você já viu que o povo às vezes que tem mais pataco não tem amor, viu? Olha, Viu? Pataco não compra amor. não compra. Claro, claro. Pronto. Para satisfazer minha necessidade básica de manutenção da minha saúde, eu posso, se precisar, tirar da sociedade através de um roubo pequenininho ali, para mostrar para a sociedade que ela não está sabendo cuidar de todo mundo igual? A sua pergunta é se você podia roubar de outros para se curar. E não, para se curar não, para comer, para se alimentar uma família pobre. E aí, com o intuito de passar uma mensagem para a sociedade mesmo, que se eu tomar é porque vocês não souberam cuidar de todo mundo. Está justificado essa família roubar? Não, Não tá. no meu ponto de vista. Isso. Sabe por quê, viu? Por quê? Porque quando as pessoas precisam, tem que falar. Ninguém Claro. adivinha, viu? Não é roubar que é o melhor caminho. Precisa. Ninguém nega comida para ninguém, viu? Ninguém nega água para ninguém. Roubar não é a solução. Claro. Entendi. Quando eu falo roubar, também serve na ideia de roubar a atenção do outro, querer roubar um carinho do outro. E aí entra naqueles processos de relacionamento. Entra no processo de cura. Aí às vezes, mesmo que a pessoa não queira, inevitavelmente já está roubando energia, carinho, amparo. Mas é diferente, filho. Claro. Aí a pessoa precisa. E todos nós temos esse tipo de pessoas à nossa volta que precisam. Certo. Até nós, em certos momentos da nossa vida. E não notamos que precisávamos. Às
Às vezes nós está tão concentrado em nós que não lembra que o outro precisa de um carinho, de um amparo, de um abraço. Uma lufada de ar fresco. Um abraço é uma lufada de ar fresco. Lufada é o quê? É uma brisa. Uma brisa. É como que apaziguasse. Você quando abraça alguém, você cura a pessoa, mas você se sente curado. Certo. É como se você recebesse o troco, entende, filho? A pessoa pode não abraçar você de igual maneira, mas você sente aquele conforto de ter auxiliado a pessoa, mesmo que seja apenas um abraço. Nossa. Acredita-se que o índio sabe muito mais sobre o que a natureza tem a ensinar à raça humana do que o ser que não é índio. O senhor concorda com essa máxima, com essa frase? Não. Não. Por quê? Porque a natureza ensina a qualquer um, não só aquele que é índio. A Umbanda cultua as divindades, cultua a natureza e ela ensina a todos, não só os que foram índios. Claro. Todos os médios da casa, nem todos foram índios, alguns deles nem foram, filho, mas cultuam a Umbanda, cultuam as divindades, respeitam a natureza, a cachoeira de Oxum, as estradas de Ogum, as folhas de Ossanha, o mar de Iemanjá. Se parar a se escutar, a natureza falará com eles, ensinará para eles. Basta escutar, se ligar a Deus, ao seu eu superior. Claro. Quando alguém decide, seu caboclo, deixar de comer uma carne por conta do dó que se tem, do sofrimento do animalzinho, e o índio matava bichinho para comer. Como é que fica isso? Existe alguma contrariedade aí? Existe... Filho, esse é o livre-arbítrio de cada um. Eu matava para comer, não me alimentava com folhas. Mas não quer dizer que agora o povo tenha todo que comer legume e verduras, não é, filho? Sim. Vai do livre-arbítrio, das crenças de cada um. Outras religiões que mata para comer, que cultua ou que não come certos alimentos. Vai da crença de cada um, filho. Daquilo que cada um crê no princípio, em matar ou não o animal. Desde que ele não esteja em sofrimento, filho. Vai da cabeça de cada um. Aí está, vai do julgamento de cada um. Claro. Entendi. E quanto ao que se diz sobre a limpeza do corpo, é verdade que a abstinência da carne deixa o corpo mais limpo? Isso é relativo? Como é que funciona? Não, é verdade, filho. Por isso os médios de Umbanda, nos dias de culto, nos dias de trabalho, não comem carnes vermelhas, só carnes brancas. Relativamente faz a diferença, daí ser restrito, só se comer as carnes brancas. As vermelhas energeticamente destabilizam o médium. Igual o médium vir trabalhar, beber um copo de cachaça, fumar um cigarro e comer uma costoleta. Quando chegar aqui, nós, para descer no corpo dos médios, já se desdobra e faz 30 por uma linha. Imagina se o médium tomasse uma cachaça, um cigarro e uma costoleta de porco. Nossa. Tava poluído demais, filho. Nós tinha que limpar todo o campo etérico, teria o dobro do trabalho antes de incorporar. Demorava mais limpar o cavalo do que o povo. Realmente. Nossa. Você acabou com uma mudança agora de assunto. Fofoca. Como que vocês no mundo espiritual veem isso? Nós nem liga pra fofoca, mas tem em todo lado, filho. Fofoca, como essa mãe fala, é o fuxico. Tem em todo lado, filho. É o ciúme, a inveja que destrói o ser humano, que destrói a irmandade. E quem ouve um conto, acrescenta um ponto. Isso. Esse é o grande problema da fofoca. Claro. É parar para ouvir.
Parar para ouvir. É o grande problema. Ah, não fazem isso. O povo para ouvir, filho. Você entende o que eu estou falando? Em vez de o povo falar, eu não quero ouvir, não me interessa, o povo para escutar. Isso é positivo, é bom. Você acha, filho? Se for fofoca, não entendi. pare para ouvir. Ah, claro. Ei. O senhor está dizendo assim, que a fofoca também ela continua porque os outros dão corda. Exatamente. Igual aos bonecos de corda. Quanto mais você puxa, mais ele dá música. Então, claro. Agora, parar para ouvir, né, em termos de compreender a realidade do outro é bom. É, né? filho, mas se você parar para ouvir e mostrar interesse, Em fofoca, né? Porque as fofoca coisas tem um lastro adiantam. de maldade ali, né? Sim, filho, porque às vezes a pessoa que para ouvir muda, altera o que o outro falou, com maldade. Ou o outro conta para testar o outro e daí em diante desenrola atritos entre uns e outros, porque não sabe guardar o segredo, não sabe ouvir, ser neutro e falar: tudo bem, irmão, eu ouvi o que você falou, faça assim. Não. E é logo o pior. Ai, porque eu acho, ai, porque devia ser, porque eu é que sei. Não. Você está falando de fofoca dentro de uma casa. Isso. Quando vocês ouvirem alguma coisa, vão falar com o dirigente. Meu pai, minha mãe, eu ouvi isso e isso. Chama a pessoa, resolve. Não leve para casa. Isso desencadeia outras coisas. Claro. Experiência própria desse cavalo. E quando é na casa familiar, aí não tem um dirigente para conversar, né? Aí é diferente, filho. Como é que faz? Bastante. Como é que resolve? Porque a família é grande. E aí? E complicada. É. Vai doer o de cada um. De alimentar ou de travar na hora. Tem sempre alguém em casa que manda, que toma as rédeas das coisas. Para manter o equilíbrio, né? Tem que ter sempre um mais equilibrado que os outros. Senão, era o desvaneio. Tem que ser esse a controlar a situação. Porque senão a família vira bagunça. Cria atritos entre todos. Se deixam de falar, se deixam de olhar. Só não se deixa de amar, graças a Deus. Não chegam a esse ponto. Graças a Deus. Quando alguém dentro de casa acende uma vela e chama a ajuda do caboclo, como é que o senhor sente isso? Como é que eu sinto? O senhor escuta a voz da pessoa, vem uma Se vibração. for meu cavalo, ela grita. Quando ela precisa, ela grita. Então, para vir aqui falar com você, não larguei ela, que ela não deixava. Depende da situação, filho. Tá. Se for uma coisa que tenha que ser eu a resolver, sou eu que venho. Senão eu mando outro falangeiro. Mas eu atendo todos os pedidos, dentro dos parâmetros, filho. Dentro dos parâmetros. Porque se imaginasse a quantidade de povo que acende uma vela, um portal, para falar besteira. Olha. Seu caboclo, dá alguns exemplos do que o povo fala que é besteira e podia evitar até em termos de ocupar melhor o tempo com a oração. Acende uma vela. Oh, meu pai, eu estava incorporando. Isso. Eu sou médio de incorporação. Aquele siricutico era você ou era um quiumba? Eita. Aí já está pensando erradamente. Está dentro de uma casa, de uma egrégora, uma entidade de frente na casa. Você acha que a entidade de frente ia permitir que um quiumba entrasse e desse consulta? Não, senhor. Não. Só se fosse a aprendizagem do médium, e não seria dentro de uma consulta com atendimento ao público, fingindo e riscando ponto. Jamais. Quando eu falo que o povo acende uma vela, tem que ser com oração, com apreço. Não precisa nem de acender por alguma razão. Pode só acender por agradecimento. Com fé. Claro, certo. Quando se fala de agradecimento e fé, como consolar uma mãe que vê o filho drogado se afundar cada vez mais?
Pergunta difícil. É. Como consolar, filho? Nós podemos consolar, filho, mas é o caminho que ele escolheu antes de encarnar. Nós temos que auxiliar no entendimento dela. No entendimento dela, né? Na aceitação, na compreensão dos desígnios de Deus. Porque nele nós só pode trabalhar a partir do momento em que ele falar: eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Até lá nós pode trabalhar no mental dos dois. Ela na aceitação e ele no pedido de ajuda, de aceitar: eu preciso de ajuda, eu quero mudar. Às vezes o povo não quer mudar não, filho. Fala que quer, mas não quer. Então nós podemos dar o amparo nessa mãe que está sofrendo, trabalhando no mental dela, na aceitação, tentando que ela perceba o porquê daquilo. Não é fácil, mas nós conseguimos. Tendo a mente aberta, o coração aberto, é mais fácil de explicar os porquês das coisas. Qual que foi o momento, ou a interação, ou o trabalho mais triste que o caboclo já foi encarregado de resolver? Mais triste? Boa pergunta. Porque todas são tristes, né, seu caboclo? Não, Não? depende das coisas. Mas eu não posso deixar me entristecer com as coisas. Tenho que ser neutro. Você já imaginou se alguém viesse aqui triste e eu mostrasse tristeza? A entidade não tem esse sentimento de apego. Não pode, filho. Nós está em outro patamar. Não pode mostrar indiferença, mas não pode mostrar tristeza. Ai, filho, você devia fazer assim, tô tão triste igual você. Não, filho. Tem que levantar a autoestima da pessoa. Claro, entendi. Nossa. Mas posso falar um momento mais feliz. Opa, pois não. Esse eu tenho para falar. Você quer saber? Com certeza. Ei, não perguntou, fica esperando. Não, eu disse, Ei, opa, pois não. Fala assim. para mim, o momento mais feliz é quando existe a transformação. Eu pude ver de perto com o meu cavalo. Da mesma maneira que essa mãe. Para mim, me deixa feliz quando acontece a transformação nos médiuns. Quando eles entram um caco igual vidro pisado e se constrói uma jarra bonita. Aí, eu fico feliz. Posso me garantir. Com a evolução espiritual de cada filho. Com o coração aberto para a Umbanda, para as entidades, com respeito, com ajuda ao próximo, a cada pessoa que entra aqui e precisa de ajuda. Isso me deixa feliz, e muito. Claro. Como que as pessoas devem se sentir, ou pensar, ou reagir em torno de um governo muitas vezes opressor, ou de políticos muitas vezes descuidados com o patrimônio público, né, do equilíbrio? Como se deve agir em relação aos desmandos de um governo incompetente? Primeiramente, quem coloca o governo é o povo. Primeiramente o que, senhor? Quem coloca o governo é o povo, filho. Quem coloca é o povo. Ei. Pois é, então. E aí? Então passa por aí, filho. Tem sempre metade que vai de acordo e metade que não vai. Certo. Os que não vai, ou passa pela aceitação e pela mudança, ou pelo acostumar. Por isso é que o encarnado, o humano, é parecido como o camaleão. Ele se acomoda ou se molda. Diversas vezes você falou nesse caso do governo, Isso. mas diversas vezes vocês passam por dificuldades na vida que vocês não gostam. Mas tem que se moldar, Sim. se agregar, se acostuma ou larga para trás. Flexibilidade, né? Tem que ter uns com os outros. Sim, senhor. Claro. Então o povo colocou que tivesse mais consciência de saber o que colocar lá. Às vezes o povo confia na pessoa.
Até colocar e lhe dar poder, filho. Porque às vezes a pessoa muda com o poder. É isso então. Até na hora você ia com os ideais da pessoa. Você gostava e respeitava. Aí você lhe deu poder. Ela assumiu e tomou frente, mas mudou, filho, você revelou. Aí você conhece verdadeiramente a pessoa. E percebe que não era aquilo que você pensava. Percebe o que eu estou falando? Sim. Pode acontecer. Acontece na maioria das vezes a revelação pelo poder. Claro. Quando a pessoa deixa a autoestima baixar, seja por ações do governo, seja por ações da família, seja por estar cansado de estar sempre vendo alguém que ama sofrendo e não ter nada que possa ser feito. Existe realmente nada que possa ser feito? Há sempre alguma coisa que possa ser feita. A mudança é de fora para dentro. A mudança de fora para dentro. Nesse caso, filho. Há sempre alguma coisa que possa fazer. Uma pequena mudança. Claro. No ponto de vista da família ou do governo, como você falou. Isso. Entende? Claro. De fora para dentro no sentido Do assim. íntimo da pessoa. De dentro para fora. De dentro para fora. Claro, claro. Mas de fora para dentro, o senhor falou, até me fez refletir aqui. O fora para dentro é como é que as situações à volta incomodam o interior da pessoa. Olha lá, é ter essa consciência que está deixando incomodar. É o que você estava falando. Muitas vezes a pessoa baixa a autoestima e baixa a guarda. E dá lugar a outro tipo de situações, desencadeia, entende? Claro. Tristeza, depressão e baixa a guarda até para as almas, que se ligam ao mental da pessoa, que está passando pelaquela situação. Como é que é esse processo de ligação de um espírito mais trevozinho ali com o mental de alguém que está meio trevozinho também? Gostei dessa palavra. É porque são irmãos, né? São irmãos. Somos irmãos, sim. Estamos todos aprendendo. Fio, a ligação é através do mental. Se você beber e fumar desalmadamente e tiver o vício, você vai se ligar a uma alma que tenha partido e era viciada. Ele ainda tem o gosto das coisas, ainda tem o vício, não evoluiu, então ele vai se ligar a si através do mental, sugando a sua energia. Ou se você for uma pessoa com ódio, com rancor, viver a vida mandando vir com o próximo, você vai se ligar ao mental de uma alma que seja assim. Se você for desleal, atrairá almas desleais. Se você for uma pessoa que engana as pessoas, você vai atrair uma alma que engana as pessoas. E daí desencadeia falanges de almas. Certo. Então, a forma de bloquear isso, aí você pergunta, no Espiritismo é assim, qual que é a forma de neutralizar ou bloquear a influência dos maus espíritos? Daí ele diz assim, é eliminando em ti aquilo que os atrai. É basicamente isso que o senhor está falando? Não entendi não, filho. Pode repetir? Sim. Ele diz no Espiritismo que a forma de neutralizar a influência dos maus espíritos é eliminando na gente aquilo que os atrai. Exatamente. É isso que o senhor está explicando. Exatamente. É igual, se você for uma pessoa com amor, que se preocupa pelo próximo, você atrai isso perto de você. Pessoas encarnadas que se irão preocupar com você. E não almas desencarnadas trevosas que procuram amparo. Porque muitas vezes, filho, eles só estão ligados ao mental dos encarnados simplesmente por amparo. Algumas delas para falar, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Todos nós vai passar por isso. Uns já passaram, outros irão passar. Por isso se deve tratar as almas com enorme respeito como trata as entidades. De igual maneira. Isso eu quero frisar. De igual maneira. Trata uma alma, um zombeteiro, um quiumba. Se baixar no terreiro, trate ele com o maior respeito, igual ele fosse uma entidade. Igual respeito, filho. Você não sabe o que ela passou, o que ela sofreu. Então, compreenda, tente perceber o porquê da revolta. Converse com ela, escute, não julgue. Você não está aqui para julgar. Claro. Sim, senhor. Graças a Deus.
Ei, A nossa equipe espiritual, muito provavelmente, está nos inspirando a fazer a seguinte pergunta como segmento para ajudá-lo a enfatizar mais que o povo precisa compreender isso. Qual é o seu caboclo, Ventania? É o limite da dureza na educação. qual é o limite da dureza na educação? Isso. O pessoal às vezes, eu quero porque eu tenho que sair bom. Então daí acaba sendo muito duro, ali, muito rígido. Né? Qual que é o limite? O limite tem que ser imposto por você próprio. Você tem que dar o que pode até um certo limite. E falar para você mesmo, eu só vou até ali. Se eu não conseguir, vou ficar quieto até eu conseguir. Não pode ser duro demais. Fazer as coisas com disciplina. Às vezes vocês se cobram de coisas que não é para cobrar. Que nós fala, poderia ser assim, mas foi feito de outra maneira. Então as coisas são como tem que ser. A dureza está em vocês mesmos. Vocês às vezes se culpabilizam e acham, meu guia é duro comigo. Ele queria que fosse assim. Você conhece aquela entidade do eu quero? Como é que é? Você não conhece? Não. Tem muito povo que fala, a minha entidade quer. A minha entidade disse, essa entidade se chama eu quero. É a consciência do médium, eu quero. Minha entidade falou que eu tenho que fazer assim e assim. Tem que ser duro comigo, porque você não leva a chibatada. Hey. Não é assim não, filho. Não é? É livre-arbítrio. Com certeza que eu quando peço uma ordem para o meu cavalo, eu não peço, eu dou uma ordem. Mas é o livre-arbítrio dela, eu não sou duro com ela. Então cada um tem que fazer as coisas com disciplina. Não precisa de ser duro consigo mesmo. Tem que se compreender primeiro. Claro. E aí agora a gente falou mais conosco mesmo, né? O limite da dureza na educação, conforme vamos aí trabalhando com a nossa depuração pessoal. Você quer saber em relação aos outros? Vamos lá para esse próximo estudo para o senhor. Em relação aos outros, qual que é o limite da dureza na educação? Os outros é difícil você impor limites. Você pode auxiliar na educação dos outros de igual maneira. Depois vai de cada um como é que aceita a situação. Com uns você pode ser um pouco mais duro. Se a pessoa der abertura para você e quiser aprender. Mas depois tem os outros que não querem aprender. E você aí se for duro demais, já é porque está abusando. Porque quer que ele dê mais dele, que ele não consegue. Está depositando muita pressão nele. Ou muito querer mais dele, entende? Então você tem uns que você pode ser mais duro. Quando eu falo duro, sem exageros. Às vezes ser duro com a pessoa é porque você gosta. Porque sabe que a pessoa pode dar mais para você. Você é duro numa situação de você consegue. Vamos lá. E a pessoa fala, você está sendo duro comigo. Ué, mas eu sou duro com você porque eu sei que você é capaz de dar mais para mim. Porque às vezes a pessoa tem autoestima tão embaixo que até acha que a educação que nós dá, sendo duro, é demais para ela, se inferioriza. Entendi. Daí ela espana ali, abre mão e acaba adquirindo os resultados que tem competência e capacidade. Tem, filho. Basta querer. Se tem competência, basta trabalhar nisso. Basta querer aceitar a educação que o outro está dando. Aceitar a dureza de si próprio. De perceber que consegue. Com luta, com esforço, consegue. Claro. Quem tem medo de luta e esforço, quando olha para isso é igual gato escaldado. Eu gosto do fácil, se tem gente que consegue, pela lei do mínimo esforço, eu também consigo. Que consigo que o caboclo passa para esse pessoal? Quem tem medo da luta e do esforço vai aprender da pior maneira, filho. Vai aprender da pior maneira? É quando a coisa já está acontecendo. Quando tem oportunidade de aprender, quando as coisas ainda estão na maré baixa, não quer aprender. Depois, quando dá conta, já está levando com a onda. Ou seja, era melhor passar pela dureza
da disciplina pessoal do que depois da colheita do mal feito. Sem dúvida, filho, todo mundo deve ter dureza pessoal, deve se impor limites, se disciplinar, se policiar, para não passar pelas tempestades, sem estar prevenido, sem estar amparado pelas coisas que irão acontecer. Que legal, o senhor falou uma palavra, amparado. É como se dissesse assim, no final do mês, se você quer ter dinheiro, você tem que ter colocado alguma coisa lá no banco. E ali, dali que vem seu amparo. Não, filho, nós ampara sempre, independentemente do que a pessoa tem para dar para nós. Não, mas assim, dinheiro no banco quer dizer que ela investiu ali na disciplina durante um certo tempo e agora que encontrou uma situação difícil, ela tem a força. Vai buscar dentro dela. Se ela trabalhar isso, filho, quando ela passar pelas tormentas, ela encontra a força dentro dela. Tenho que sacar. Tem. Pronto. Se não trabalhar isso, quando passar pelas coisas, não sabe mais onde ir buscar. E às vezes vai buscar no próximo, que nem sempre quer o melhor para eles. Quer só desaustinar em vez de ajudar. Quer só o quê? Desaustinar. O que é isso? Acabou? Não quer propriamente ajudar. Quer atrapalhar. Certo. Muito bom. Tá aprendendo palavras novas, filho. Seu Caboclo, graças a Deus. A hora que a menina voltar, então. Ô, seu Caboclo, a gente tá chegando aqui nos 5 minutos finais. O que o senhor mais gosta de ver no médium, além da responsabilidade e do respeito? Amor e lealdade. É aquilo que eu exijo. Eu, Ventania. Amor, lealdade, humildade. Amor, lealdade e humildade. Como é que o caboclo define lealdade? Lealdade para com os seus guias, seus irmãos, sua mãe espiritual. Dá um exemplo de uma pessoa que é leal a uma ação que ela faz. Pedir a bênção para a mãe. Para mim é um ato de lealdade, de humildade e de amor. 3 não sofrem. Eu prezo muito isso. A lealdade. Saber estar para quando é necessário e para quando não é. Claro, com certeza. E qual que é o propósito verdadeiro da encarnação de quem não é médium? Resgatar de vidas passadas também, filho. Ah, é? Ué. Então, era tudo santo. Ninguém tem nada para resgatar. Sim. Pode não ser médium e resgatar noutra religião. Ou não ser médium e não resgatar em nenhuma religião, mas praticar o bem, filho. Igual as pessoas que praticam a caridade nas associações. Podem não estar em nenhuma religião agregados, mas estão resgatando vidas passadas através da caridade e ajudam o próximo. Nossa. Se você, filho, você não está agregado a nenhuma casa. Não. Mas você está evoluindo. Graças a Deus. Graças a Deus está resgatando de vidas passadas. Graças a Deus. Né? Com muito carinho e dedicação, né? Filho. Graças a Deus você tem respeito por nós quando você trabalha conosco. Isso é muito importante. Muito amor, né? Muito amor. Eu amo muito vocês, as entidades, espíritos. Agora tá virando um lado emocional, não é, filho? Um carinho imenso, né? Mas acredito que são também faz parte também a vivência, né, que a gente tem depois que quando tá dormindo, né? Com os espíritos. Sem dúvida, filho. De amizade, de respeito. De amparo. E realização em prol de alguém que Todos precisa. nós estamos interligados. Todos nós podemos ajudar uns aos outros. E quando eu ajudo os outros, estou me ajudando, né, seu Caboclo? Sem dúvida, filho. Quando você ajuda os outros, você se ajuda e outro terceiro irá ajudar você mais tarde. Tá certo, graças a Deus. Qual que é a ambição que um médium iniciante deve ter na vida? Na vida de evolução e progresso espiritual dentro da religião que ele escolher. Aprendizado. Essa é a ambição. Deveria ser. Mas isso que deveria ser. Mas o que mais o senhor vê sendo? O que é que eu vejo sendo? Isso. A pressa de incorporar. Eita.
Tô falando muitas verdades hoje, filha. É, sou de Xangô. É isso mesmo, filho. A pressa de incorporar. De achar que vai incorporar na primeira vez que chegou numa casa. Eu vos falo que não. Até eu incorporar nesse cavalo, ela escondia no banheiro. Não foi a primeira coisa que ela achou que era necessário. Primeiro ela quis aprender sobre a religião, que ela pisou o chão, sobre as entidades, sobre um pouco mais da Umbanda. Então, para mim, a ambição de um médium iniciante deve ser o aprendizado, deve ser a reforma íntima. Claro. Tirando a história, voltando a falar um pouco do lugar onde nos encontramos, o país Portugal. Tirando a história e o passado do brasileiro e do português, que não dá para tirar, né, porque faz parte intrínseca de cada um, né, a história anda com cada um. Qual que o caboclo vê a diferença entre trabalhar aqui e trabalhar no Brasil? Não tem diferença. Não tem diferença em termos de incorporação, mas assim, em termos de precisão. O senhor vê o português precisando mais de ajuda emocional ou mental ou física do que o brasileiro? É igual, filho, pra mim. Não tem diferença. Todo humano, né, seu caboclo? Todo mundo é humano. Simplesmente aqui tá tendo novas aberturas, abrindo novas portas. Que lá Mas já pra mim o mundo é igual. Eu ajudo brasileiro, português, chinês, é igual. Igual. Pra mim. As necessidades deles são similares, o suficiente para mim. Iguais, filho. Simétricas. Precisa de ajuda igual. Tanto no emocional, quanto no mental, no Como físico, espiritual, igual, filho. Da mesma maneira que nós trabalhamos aqui, nós trabalhamos onde for chamado. Como o Preto Velho falou uma vez para uma filha, aqui eu sou Preto Velho, no kardecismo eu sou doutor. Então, filho, onde vocês precisarem, nós puder, nós estará. Desde que vocês abram a porta dos vossos corações, nós estaremos. Vocês são templos vivos. Dentro de cada um de vocês habita um templo, uma igreja. Por isso que nós falamos, se cuidem, se tratem mentalmente, emocionalmente, para receber seus guias. E quando receber seu guia, incorpore o valor do guia. Louvado seja. Seu Ventania, passa para a gente, então, por gentileza, uma mensagem final. Muita gente acompanha esse canal com o propósito da reforma íntima, mesmo que não tenha qualquer religião. Então, a minha mensagem para todos vocês é: compreendam mais o próximo. Se amem, se deixem ser amados. Tentem compreender sempre o lado do outro, independentemente da religião. Se acolhem, se amparem. Não julguem o outro quando vocês virem que ele não pode mais. Estica a mão, pergunta: irmão, eu posso ajudar você? Abram vossos corações, abram vossa mente. Não vejam assim, filhos. Abram a vossa amplitude. Recebam o ensinamento de coração. Isso é humildade, deixar que alguém ensine para cada um de nós. Recebam. Deem de volta, mesmo que vocês não gostem da pessoa. Às vezes as pessoas que vocês não gostam é aquelas que são mais parecidas com vocês. E vocês nem notam. Não é a maioria das vezes, eu vou dizer quase que é sempre. Eu não gosto daquela pessoa. Por quê? Porque ele é arrogante. E você o que é, filho? É, filho. Vamos parar para pensar. Quando não gostarmos de alguém, essa também passa por ser a minha mensagem. Quando vocês não gostarem de alguém, analise, estude, dê uma oportunidade para a pessoa. Porque às vezes o povo fala: o meu santo não cruza com o dele. Às vezes cruza, vocês é que não dão oportunidade para o outro. Então, se compreendam, deem oportunidade de receber e dar amor, de praticar caridade. Não sejam seletivos, pratiquem a caridade com todo mundo. Dá de graça o que de graça recebeste. Louvado seja.
Graças a Deus. Seu Caboclo, ficou alguma pergunta, algum assunto que o senhor gostaria de falar, nem que rapidamente, ou tome o seu tempo que quiser, que de repente eu não chamei pela pergunta? Não, seus guias falaram tudo o que era necessário. Graças a Deus. Estão tudo trabalhando aqui, né, seu Caboclo? Filho. Assim é a Umbanda, assim é as religiões e as egrégoras. Todos trabalhando de igual maneira. Assim, na hora que você entrou lá na porta, já estavam os guardiões saudando os seus. Quero aproveitar para lhe dar os parabéns pelo seu trabalho, por ter escolhido essa casa, essa mãe e as entidades dessa casa. Que juntos possamos levar a bandeira de Oxalá impune pelo mundo fora. Que assim seja, seu Caboclo. Muito obrigado e que possamos contar aí com a sua força nessa caminhada. Que assim seja, filho. Que assim seja, Caboclo. Muito obrigado. Graças a Deus. Agora já posso abrir os olhos. Salve, filho. Você não larga desse cavalo, parece um fio dela. Salve. Agradeço o amparo para esse cavalo. Era uma menina quando chegou aqui. Ei, pra mim vai ser sempre. Ei, filho, salve. Seja sempre bem-vindo nessa casa. Você vê, obrigado. Ei, salve. Ei, seu Caboclo, salve. Muito obrigado, viu, pelo conhecimento, pelo tempo do senhor. Eu que agradeço. Não me aperte, não tem controle. O que é isso? A sua terra é longe, Graças a Deus. Louvado seja. Médium Joana Bastos, como é que está? Como é que está se sentindo? Tudo bem. Bem? Como é que foi o tempo da incorporação? Como é que é trabalhar incorporado com o médium? Com um guia? O que a gente sente? O que eu sinto? O que sentiu enquanto estava incorporada? O tempo passou rápido. Rápido? Sim. O que é que eu sinto? Não sei. Eu nem sei explicar o que é que eu sinto. Eu sinto tanto amor pelos guias que eu não sei propriamente o que é que eu sinto em relação a... Sinto o coração cheio. Saber que os nossos guias incorporam em nós e podem ajudar o próximo. Claro. Isso acho que enche-nos o coração. Faz diferença para vocês portugueses que tenham nascido no Brasil? Como que vocês, em termos de amar mais ou menos a religião da Umbanda? Para mim é igual. Eu conheci a Umbanda, para mim não tem essa coisa de conhecer mais por ser portuguesa ou ser brasileiro. O conhecimento vem a partir da leitura, do querer aprender mais e mais. Por isso, para mim, não tem diferença. No conhecimento. Eu sou portuguesa, mas conheço a Umbanda tão bem, se calhar, como um brasileiro. Acho que não tem a ver com... Tem a ver com o querer de cada um, o coração de cada um. E em termos de gostar, acho que também é. Sim, sem dúvida, eu acho. Vai com o coração de cada um. Sim. Claro.
Há quanto tempo a médium está nessa caminhada de desenvolvimento, de trabalho com os guias? Eu conheço a Umbanda desde os 16, sou filha da mãe Virgínia, tinha 18 anos e trabalho com os guias incorporada com médio, trabalho há 2 anos. 2 anos, claro. E que mensagem você passa para as pessoas que estão iniciando agora? Não desistirem quando passam pelas primeiras provações, porque nós passamos por provações todos os dias. Provações? Todos os dias. Tipo, dá um exemplo assim de uma provação. Perder um trabalho. Uma coisa simples. Às vezes nós pensamos, eu perdi um trabalho, a culpa é do meu guia. A culpa nunca é do guia, a culpa é nossa. Do guia. Ou seja, onde está o meu preto velho? Sim, as pessoas pensam, onde é que está o meu preto velho, o meu caboclo, o meu Exu, porque é que ele não me ajudou? Ou então eu fui assaltado, porque é que o meu Exu não estava do lado e não deixou? Nós temos que perceber que eles não podem interferir com as provações que nós temos que passar. Eles ajudam-nos, foi como o Sr. Ventania falou, eles ajudam-nos a tirar, não tiram as pedras do caminho, ajudam nós a caminharmos do lado delas, a contorná-las. Nós nunca podemos culpar as entidades ou Deus. Claro, com certeza. Bom, a médium já viu como que é o diálogo com os espíritos, de repente sentiu a importância dele para como quem estava assistindo do lado de fora. Agora, explica pra gente, o que é o diálogo com os espíritos, uma vez que você mesma desse outro lado já viveu isso? O que é para mim o diálogo com os espíritos? Para mim passa pela aprendizagem, porque todas as entidades trabalham de maneira diferente, todas elas têm alguma coisa para nos ensinar, tanto de um lado de cá, do lado de lá. É muito vago dizer aquela entidade tem mais para ensinar que outra. Há sempre alguma... As entidades completam-se. O que se uma falar que é escura, a outra falará é cinzento, é branco. Elas se completam. Nenhuma vai falar uma coisa igual. Nenhuma. Elas se completam de maneiras interessantes. Claro, claro. E leva então aí a oportunidade da pessoa, como a gente falou antes, dissipar o preconceito também. Sim. E a intolerância. E a intolerância? Claro. Do meu ponto de vista. Claro. Isto é, para mim, é dar a conhecer o que é o verdadeiro trabalho dos guias. De perceber que não tem nada de mau, de escondido. Porque incorporam o espírito, porque fazer isso não tem nada de mau. A Umbanda é a incorporação do espírito para a prática da caridade. Só essa frase já explica o que é o verdadeiro sentido e fundamento da Umbanda. Então, para quem não ouviu direito, fala de novo essa frase, por gentileza. A Umbanda é o quê? A Umbanda é a incorporação do espírito para a prática da caridade. Isso é Umbanda. Não tem nada de outro mundo. Quer dizer, literalmente. Quem vê a Umbanda com magia negra, então? Não tem disso. É caridade. Mas as pessoas às vezes passam por más experiências. É isso. E ficam calejados, por assim dizer. Às vezes as pessoas julgam o Exu Pombagira. Isso, e aí? Porque não conhecem. E a pessoa julga aquilo que não conhece. Explicou tudo. Ponto, tem que conhecer. Não há outra maneira se não conhecer do que entrar numa casa, ver com os seus próprios olhos, ir a uma casa que confie, que conheça, pergunte para as pessoas, mesmo com as igrejas católicas. As pessoas têm tendência a perguntar, aquele padre faz uma boa missa? Ele é muito chato. Mesmo com uma igreja umbandista. Tem que ir lá e Se a sentir. pessoa confiar nos guias, confiar na casa, achar que a casa é de confiança, as portas estão sempre abertas. Em qualquer igreja umbandista, qualquer igreja tem as portas abertas. A pessoa vem, conhece. Não há nada como a experiência própria, ver com os olhos. Mas é importante não ver com os olhos da carne, ver com os olhos do espírito. Tá certo, com certeza. E o que você sente pelo dirigente, ou o que você acha que as pessoas devem sentir, que relação deve ter com o seu dirigente durante o desenvolvimento e o trabalho e frequentar a casa? O médium para com o dirigente. Imensa coisa. Respeito. O respeito, essencialmente. Claro, com certeza. Nunca achar que o dirigente o quer prejudicar. Porque às vezes o dirigente fala uma coisa para o bem do filho e o filho pensa que o dirigente ou quer ofuscá-lo ou quer diminuí-lo. Não. Ser dirigente não é fácil. Eu não sou, graças a Deus. Por agora, não sou, mas não é fácil.
Então, muitas vezes, quando o dirigente fala, é porque foi incumbido pela entidade de frente de ensiná-lo, de discipliná-lo, de educá-lo com dureza. Claro. Tá certo, então. A que você atribui a mudança de sotaque quando o seu caboclo vem? Não sei, mas todas as minhas entidades falam brasileiro. E você consegue falar daquele jeito que eles falam? Não. Muito menos com a minha herê. Ela fala um brasileiro enroladíssimo. E eu falo mal brasileiro. Tá certo então, minha amiga. Como chama a casa que você frequenta hoje? Terreiro de Umbanda, algum roupamado. Tá certo. E que lugar que fica? Cascais, Portugal, Lisboa. Tá certo então. Muito obrigado por todo esse trabalho, por ter permitido a gente falar com uma entidade que incorpora no seu aparelho. Obrigada a eu, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Salve, caboclo da mata! Toque Oi, salve o sol, salve a estrela guia, saravá seu ventania, Umbanda vamos saudar. Oi, salve a folha da macaia na Jurema, salve cabocla de pena, filha de Tupinambá. A lua brilha iluminando o mundo inteiro, clareando o terreiro para caboclo passar. Não sejam seletivos. Pratiquem a caridade com todo mundo. Dá de graça o que de graça recebeste. Assim é a Umbanda, assim é as religiões e as egrégoras. Todos trabalhando de igual maneira. Assim, na hora que você entrou lá na porta, já estavam os guardiões saudando os seus. Quero aproveitar para lhe dar os parabéns pelo seu trabalho, por ter escolhido essa casa, essa mãe e as entidades dessa casa. Que juntos possamos levar a bandeira de Oxalá impune pelo mundo fora.